Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do videocast semanal do site formigaelétrica.com.br. E hoje nós vamos falar sobre um grande personagem do grande escritor Robert E. Howard, Solomon Kane. O grande público está acostumado a associar a figura do Howard com o Conan, né? Quando alguém lembra, né, que Howard é o criador de Conan, porque é um personagem tão multimídia que as referências são diversas, né? Com Solomon Kane a gente tem um substrato, né, mais puro creme de milho de Robert E. Howard. Creme de milho? Creme do milho mesmo, de Robert E. Howard. E na verdade, assim, apesar de tudo, apesar do Howard ter a sua carreira marcada pelo Conan, eu acho Solomon Kane um caso bastante interessante porque o Howard, ele faz parte daquela trinca junto com o Lovecraft e o Clark Ashton Smith que basicamente determinaram como o horror cósmico funciona dentro da literatura pulp e posteriormente também para fantasia, né? Não são raros os casos de escritores que declaradamente se inspiram neles. Notavelmente, um dos nossos favoritos por aqui, né, o Moorcock, e outros mais pop hoje em dia, como o próprio Martin, que já diversas vezes usou o Howard como referência. Só que enquanto o Conan tem aquela coisa de espada e feitiçaria, então tem mais um aspecto fantástico, assim, no sentido de fantasia, do que os seus outros companheiros dessa trindade. O Solomon Kane já é mais voltado para esse aspecto do horror cósmico e mostra muito do domínio do autor nesse tema, né? Sim. Apesar de tudo, ele também tem uma carga forte assim de capa-espada, né? Tem. Ele é um caldeirão multireferencial. Assim, se você olhar isso hoje, talvez isso não soe tão atrativo, mas vamos lembrar que isso foi criado no final da década de 20, né? Sim. Quando quase nada das coisas que estão aqui eram clichês. O leitor moderno, ele pode pegar aqui essa edição da Generale, a obra completa, né, envolvendo o personagem, e achar, nossa, mas tem muitos clichês e tal, mas vamos contextualizar porque isso... Em 1928 era novidade, né? Exatamente. O personagem ele vai aparecer em Weird Tales, né? E ele tem na publicação Pulp Weird Tales, né? E ele tinha uma particularidade que eu acho que já deixou todo mundo um pouco cabreiro ali naquele momento, que é o fato do Solomon Kane ser um puritano inglês, né? Aparentemente auto-investido, porque quando eu falo aparentemente é porque nós não temos absolutamente nenhuma informação sobre ele, né? O Howard morreu sem dar um background para esse personagem, né? Não sei se talvez os quadrinhos mais modernos, assim, até pós anos 70 tenham feito isso, mas até então, o que você tem aqui nessa obra é o cara andando para lá e para cá, viajando, combatendo o mal. E quando ele não está combatendo o mal, procurando um cara específico, assim, numa missão de vingança, porque apesar de ser um religioso, ele é um cara ultra violento, né, cara? Quando ele não está fazendo isso, ele é testemunha de algum poder sobrenatural, a qual ele não vai ter influência nenhuma, né? Então, é aí que entra aquele lance do horror cósmico, né? Ver a impotência do homem comum frente a determinadas forças. Mas ainda... comum ainda, né, dentro de muitas aspas. Claro, mas ele é comum porque eu digo assim, ele é um ser humano que confia na sua garrucha e na sua espada, né? Só isso, na sua bravura. Apesar de ser um fanático religioso, né, ser uma espécie de Cabo Daciolo aqui dos pulps, né? Ele é um cara que, assim... Tem certas contradições que são muito bacanas, mas não só essa questão da violência, mas o fato que a primeira história dele, que é Red Shadows, ele já está na África, né? Ele saiu da Europa para ir para a África e ele tem uma inusitada aliança com um feiticeiro local, né? E você vê, caramba, mas qual que é a desse cara, né? Ele é fanático religioso, mas ele se permite, sabe, flertar com algumas forças demoníacas para conseguir a sua vingança, né? No final das contas. É um personagem de contrastes, né, para usar aquela expressão beckettiana, né, o larger than life, né, o maior que a vida. É o que você falou, ele obedece, assim, em termos gerais, a alguns aspectos. Você falou, para nós tem muitas coisas que são clichê. Como eu disse, em 1928 tinha muita coisa que era novidade, mas ele não necessariamente não segue algumas coisas que a gente já havia visto. Por exemplo, essa coisa do capa e espada, de ele ser um espadachim, né, para usar a expressão em inglês que é mais específica, é o swashbuckler, né, que é o duelista, algo assim.
que é um arquétipo bem oriundo daquelas aventuras do Robert Louis Stevenson. Ele é descrito pelo Howard em termos gerais como um puritano, como um cavalheiro inglês, aquela coisa e tal, em sociedade. Aí quando ele parte pra treta, ele vira uma outra pessoa. Então essa coisa da luta contra o mal tem muito daquele arquétipo do herói que luta contra a sua sombra interior. Ele luta contra o mal porque ele é uma força do bem, mas porque ele também tem uma inclinação muito forte a essa sombra dentro de si, né? Essa violência desenfreada que ele revela quando ele parte para o combate. E é sempre, né, cara, pra gente que gosta de histórias de fantasia, de fantástico, é sempre um tipo de personagem muito interessante, principalmente quando escrito por alguém que domina esse tipo de linguagem fantástica, como o Howard. Porque uma das coisas que eu mais admiro na escrita do Howard, tem muita gente, por exemplo, tem um colega colaborador nosso, o nosso querido Rodrigo Kimieski, que gosta muito mais de Howard e não gosta tanto, por exemplo, de Tolkien. E ele diz que um dos motivos pelos quais ele gosta muito do Howard é porque o Howard tem uma escrita econômica e mais contundente, enquanto Tolkien, por exemplo, é muito mais descritivo. Mas aí são as plataformas onde os caras atuaram, né? Os pulps, né? Eram completamente distinto. O Howard, ele escrevia para uma revista pulp que tinha uma outra proposta que era completamente diferente. Assim, apesar de ser um enorme fã de Tolkien, eu entendo o argumento dele e acho que Tolkien, por exemplo, assim, para fins de debate, aqui não é comparação, tá? É só uma elucubração. Tolkien, por exemplo, dificilmente conseguiria escrever algo desse tipo, porque tem partes, acho que eu não lembro qual história que é agora, mas eu lembro de uma descrição muito bacana em que ele fala de um pesadelo que o Kane tem. Ele é um personagem constantemente assombrado, né, por visões e por pesadelos, e ele fala da sombra que se projeta pelas frestas do chão e que cresce até tomar forma, e essa forma é como uma onda que se projeta sobre ele. É uma descrição muito vívida, mas ao mesmo tempo muito econômica. Ele não perde, por exemplo, muito mais do que um parágrafo descrevendo o que está acontecendo antes de fazer acontecer. E isso funciona muito bem para um personagem pulp, e que é essencialmente, apesar de toda essa descrição conceitual, ele é essencialmente um personagem de ação. Sim, né? A maior parte dos contos mais voltada para ele executando o mal do que ele lidando com o mal conceitualmente. Executando no sentido prático. Cabeças de demônio. Exato. E de seres humanos cruéis também, né? Também, o que é bem divertido por sinal. Então assim, ele é um personagem de contrastes, mas esses contrastes são muito bem definidos. De novo, aquela história que você falou do clichê, né? Muita gente poderia considerar ele um personagem meio datado, de esses contrastes, algo como um tanto maniqueísta. Quando ele é bom, ele é aquele cavaleiro puritano e etc, etc. E quando ele parte pra ação, nossa, ele esquece tudo isso, é o cara mais violento. Não, mas existe uma transição, porque ele tem a sua fé, né? Ele pratica essa fé, mas ele é um homem atormentado pelo mal. Ele caça o mal porque ele também é atormentado por ele. E o fato de ele lidar com o mal, sim, retroalimenta essa relação, porque o mal se infunde nele e testa essa fé tão poderosa, tão fervorosa que ele tem. Então assim, é um personagem muito bem construído e, mais importante, como o Daniel falou, como ele frisou, são todos contos, né, publicados na Weird Tales, que publicou a maior parte do material do Howard. O último acho que saiu só em 64, então deve ter saído em uma outra publicação. Por sinal, acho melhor da coletânea, que quase não tem sobrenatural. Sim, que é algo mais... Capa espada mesmo com bucaneiros e não sei o que lá. Mais Stevensoniano do que o resto, inclusive. Acho que até essa questão da contradição, ela vale a gente falar um pouquinho mais, porque talvez, não sei se é uma pura especulação, é claro, não é aprofundado porque eram contos para publicações pulp, mas talvez não tenha aí uma pitada de uma certa crítica, sei lá, a pessoas que se investem de uma missão divina por conta da religião, mas praticam um mal tão contundente quanto as pessoas que elas dizem combater. Eu não gosto muito, por exemplo, de puxar coisas da biografia do autor para sua construção artística, porque você enviesa a interpretação e nem sempre isso é legal. Às vezes serve, às vezes não serve, você precisa ter uma sensibilidade para discernir. Eu não acho um absurdo.
não digo que justifica quando, é por isso que ele escreveu desse jeito. Mas eu acho que tem, sim, a sua influência. Porque o Howard mesmo, ele era um construtor de personagens atormentados, assim como seus parceiros Lovecraft e Smith, porque ele também era uma pessoa atormentada. Também por isso, infelizmente, ele teve o fim trágico que teve, né? E o fato de ele construir um personagem que vive dessas angústias, porque esse é um aspecto interessante dele. É como você disse, o Howard praticamente não dá um background dele. Ele não tem um fundamento, um porquê de ser assim. Ele é assim. Então por que eu usei aquela expressão beckettiana, o larger than life, o maior do que a vida? Porque ele é uma representação em si da sua própria angústia. E aí, por conta desses elementos muito específicos, eu não acho um absurdo você dizer que o Kane, ele encarna narrativamente um pouco dessas angústias que o próprio Howard sentia em relação à sociedade americana que ele vivia, que o perturbava bastante. A gente sabe da biografia dele que ele era um sujeito que tinha dificuldades de interação social grandes, principalmente porque a gente está falando dos Estados Unidos, né, do começo do século passado, assim, ainda vivendo uma forte influência do puritanismo, daquela coisa da sociedade americana, da moralidade, etc, blá blá blá. Por esses motivos eu acho que sim, o seu argumento ele é válido, e eu acho que o Kane ele tem que ser interpretado como tal, não como um personagem cuja história tem grandes lacunas. É um personagem que se basta dentro dos termos que ele se apresenta. O contexto do horror que ele vive nos diz mais do que um background, por que ele se tornou assim. Sim. E eu acredito ainda que a gente poderia até desenvolver mais essas questões sobre as motivações do Howard, mas não o faremos por falta de tempo, é claro, né? Mas dentro da própria escolha do nome do personagem, né? Porque você tem Solomon, que é Salomão, Rei Salomão, juiz, coisa de justiça e tal. Kane é Cain, né? Que é Caim da Bíblia, né? Que é o primeiro assassino. Então mais do Caim. Inclusive você falou da coisa do Salomão, mas é a parte bíblica mais voltada ao misticismo, né? A coisa da demonologia, do sobrenatural, etc. Que inclusive o Salomão também está bastão de Salomão que ele recebe, que é um dos poucos elementos de magia mais concreta que a gente tem nas histórias, que ele recebe do feiticeiro africano que ele conheceu, e que é um pouquinho, uma das únicas coisas que a gente reconhece ali de traços do seu estilo no Conan em Solomon Kane, porque Conan também tinha aquela coisa de ser espada e feitiçaria, mas era uma feitiçaria muito, embora poderosa, ela agia de formas sutis. E o bastão de Salomão ele funciona da mesma forma, então você vê ele engendrando aí na história do personagem essa magia que é muito poderosa, mas igualmente de forma sutil, coisa que ele provavelmente, um estilo que ele aperfeiçoou, né, que ele desenvolveu melhor nas suas histórias do Conan. A última coisa que eu queria falar sobre o personagem, não necessariamente sobre a literatura, é que, para os que não sabem, houve um filme em 2009, né? Porque, evidentemente, né, às vezes... Se você quiser pular pro final do vídeo, porque o filme não importa, você pode pular. Não, eu só queria dizer que o filme já começa errado pela questão de dar uma origem ao personagem, dar motivações claras com fins... Tudo que a gente acabou de falar. Exato. Então é uma curiosidade, tá? O diretor não é absolutamente nada brilhante em matéria de currículo. Você não perde nada se não assistir, mas se você curtir mesmo o personagem, quiser saber, sei lá, como curiosidade, acho que até vale uma visitinha, mas não espere nada, né? Uma coisa que eu não entendo, honestamente, só um último parênteses nisso, cara, Solomon Kane, por ser um personagem de literatura pulp apresentado numa revista pulp, não existe uma ordem certa para você ler, assim, tem uma certa cronologia, mas são histórias independentes. Tá aqui, ó, pessoas do audiovisual que adoram chupinhar coisa dos quadrinhos e da literatura. Tá pronto para vocês. E é maravilhoso, é incrível, isso aqui daria uma série fantástica, não é tão difícil de adaptar, porque embora haja magia, embora haja fantasia, é um negócio mais concreto, não é tão extrapolado. Tá aqui, tá pronto, Netflix.
Aqui é a minha dica, manda o dinheiro pelo correio, tá? Os quadrinhos até que tiveram umas boas sacadas, né, pro personagem, justamente porque eles mantiveram essa aura de mistério, né? Faziam o Solomon Kane como se fosse um arquivo X. Ele chegava, resolveu o negócio e acabou, né? É só uma pena que, sim, né, de novo, infelizmente essa comparação tem que ser feita em relação aos quadrinhos. Os quadrinhos do Conan ajudaram e muito a aumentar a lenda de Conan, né? Assim, toda a segunda metade do século XX, Conan se tornou o que se tornou por causa dos quadrinhos. Solomon Kane, eu acho que acabou um pouco injustamente esquecido, né? Injustamente relegado pela galera que gosta de fantasia, mas que não se aprofunda tanto na história da literatura fantástica, porque é tão antigo quanto o Conan, mas não teve algo que impulsionasse o personagem em direção ao século XXI, como quadrinhos ou como um filme decente. Né? Sim. Aliás, anterior a Conan, né? A gente nem comentou isso no começo, mas ele foi criado antes do Conan. Bom, última consideração sobre Robert E. Howard aqui nos nossos programas, nos nossos podcasts e tal. A gente falou de Solomon Kane, nós queremos fazer um programa sobre o Conan na literatura, mas existem vários outros personagens que são menores, né, que talvez não garantam sozinhos um programa, como a Sônia Rubra de Rogatino, Bram McMorne, quem mais? O próprio Ku também. E nós queríamos saber se vocês gostariam de ver um programa com todos esses personagens assim comentados mais rapidamente, ou se você quer ver um podcast e tal. Feitiçaria. Você quer ver um programa sobre espada e feitiçaria? Ia ser do cacete, a gente quer muito fazer. Se vocês quiserem, a gente faz. Deixa aí nos comentários, pede. Vai ter todos esses caras aí, talvez aí um Espada e Planeta, quem sabe um Black Star. Aí não, né, cara? Então não, só espada e feitiçaria, valeu? Gostou do vídeo? Não deixe de curtir e compartilhar. Para se inscrever no canal, basta clicar aqui nessa formiguinha cobrindo a cabeça do Daniel e não deixe de ativar o sininho para saber toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tem dúvidas, críticas, sugestões? Mande e-mail para natela@formigaelétrica.com.br. É isso aí, até semana que vem.